Oi, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência ao nosso PET, semana 4 do nosso PET 1. Essa semana nós vamos fazer uma revisão sobre a parte de embriologia. Vamos falar assim, vou falar os conceitos básicos de embriologia e depois a gente vai para a resolução das questões. Essa semana são só 3 questões. Vou falar o principal para vocês poderem entender a resolução das 3 questões, tá bom? Quando nós falamos de embriologia é um ramo da biologia, é uma subdivisão da biologia, aonde nós estudamos o desenvolvimento embrionário. Desde quando é formado, aconteceu a fecundação, formou a primeira célula, esse embrião vai começar a se desenvolver até ter a formação dos órgãos e ele está pronto para o nascimento. Aqui nós vamos falar das primeiras etapas desse desenvolvimento embrionário e depois, aqui o desenho, não dá para ver os nomes certinhos, mas na apostila de vocês tem, eu mostro para vocês. Nós vamos falar um pouquinho dos anexos embrionários, principal característica de cada anexo, principal função. Então, o que nós temos? Quando vai acontecer o desenvolvimento embrionário, primeiro processo, então, que vai acontecer aqui, vai ser o processo de fecundação. Lembrando que a fecundação nada mais é do que a união do gameta masculino com o gameta feminino. Então, vai acontecer a união, o gameta masculino com o gameta feminino, que é o processo de fecundação, e vai ser formada a primeira célula, que nós chamamos de zigoto. Pode ser chamado de zigoto ou célula-ovo. Quando essa primeira célula é formada, vão começar a acontecer mitoses sucessivas. Lembra que a mitose é a divisão celular que vai proporcionar o crescimento, o aumento da quantidade de células. Então, começam a acontecer aí mitoses sucessivas. Vão acontecendo várias mitoses. Essas mitoses, nós temos uma célula, forma outra, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Na apostila de vocês, olha, tem o desenho mostrando, ó, a primeira célula zigoto vai se dividir em 2 células, mitoses são células idênticas à célula mãe, com a mesma quantidade de cromossomos, depois formam 4 células, 8 células e assim por diante. Então, nós vamos tendo a multiplicação das células. Essas células formadas nós chamamos de blastômeros. Quando eu tenho uma bola de célula, um aglomerado maciço de célula, eu vou chamar de mórula. Eles colocaram o nome de mórula porque dizem que lembra uma amora. Então, a mórula é a fase do embrião onde ele é um aglomerado maciço, sem cavidade. Então, um aglomerado maciço de células. Aí, continua acontecendo a multiplicação das células. Bom, conforme vai acontecendo a multiplicação das células, essas células que estão no centro, elas começam a se afastar. Então, nós temos a formação, uma camada de células e aqui dentro tem uma cavidade interna. Então, olha, é uma camada de células com uma cavidade interna. Nós chamamos de blástula. A mórula, então, é quando o embrião ele é um aglomerado maciço de células, sem cavidade interna. Já a blástula, essas células do centro vão se afastar, vai surgir uma cavidade interna. Então, eu tenho essa camada de células e a cavidade interna. Eu chamo agora de blástula. Então, aqui está acontecendo o quê? A segmentação, essa divisão do embrião, essa divisão das células. Então, está acontecendo a divisão das células, várias mitoses, essa segmentação. Posso chamar de segmentação ou clivagem. Depois que isso aconteceu, aí o que vai acontecer? Essa parte aqui das células, elas são puxadas para dentro. Elas vão ser puxadas para dentro, ó, fazendo uma dobra. E aí eu passo a ter, ó, 2 camadas de célula. A cavidade interna, só que tá vendo que aqui já tem um orifício de comunicação com o meio externo, que é o primeiro orifício que vai surgir no embrião.
Então, olha o que eu tenho. Essa camada de célula vai ser puxada para dentro, puxa essa camada, então acontece aqui, ó, ela puxou, dobrou lá dentro, acontece a dobra aqui, eu passo a ter duas camadas de célula, a cavidade interna aqui e aqui surge o primeiro orifício do embrião. Esse primeiro orifício do embrião, ele é chamado de blastóporo. E aqui começam a formar os tecidos embrionários. Tecidos embrionários posso chamar também de folhetos germinativos, que são os tecidos que vão dar origem a todos os órgãos depois. Existe a ectoderme, que é o mais externo, a mesoderme, que é um tecido do meio, vamos dizer assim, e a endoderme, que é um tecido mais interno. A partir desses três tecidos embrionários ou folhetos germinativos é que vão ser formados todos os outros órgãos. Então, aqui começa a formação desses três tecidos. Essa fase aqui, ela é caracterizada justamente pela formação desses tecidos. Aí, o que nós temos? O primeiro orifício que vai surgir no embrião, ele é chamado de blastóporo. E esse primeiro orifício, aí depende do animal, ele pode dar origem à boca ou o primeiro orifício pode dar origem ao ânus. E aqui dentro é uma cavidade chamada de arquêntero. Essa fase, ela é chamada de gástrula. Então, é quando eu já tenho a formação dos folhetos embrionários e eu tenho o surgimento dessa primeira cavidade. Esse primeiro orifício de comunicação com o meio externo. Então, eu digo que está na fase de gástrula. Essa etapa eu vou chamar de gastrulação. Depois vão continuar acontecendo as mitoses, multiplicações da célula, a formação dos tecidos embrionários continua. E aí nós temos na outra etapa, que é chamada de organogênese ou neurulação. Começam aqui a acontecer formações de órgãos. Os órgãos vão começar a ser formados. Então, quando eu falo dessa organogênese, eu até falo que parece um palhacinho, né? Nada a ver com o desenho, da apostila de vocês. Deixa eu chegar aqui, seria esse último desenho aqui da apostila, tá? É porque o meu parece um palhacinho. Até quando a gente tá em sala de aula eu falo, sabe? Falo, gente, ó o palhacinho, vai cair o palhacinho na prova, não sei o quê, né? Saudade da prova, né? Então, aqui, essa etapa aqui, que nós chamamos de organogênese ou neurulação, nós chamamos de neurula. Vai acontecer a formação da neurula. Começa a acontecer a formação dos órgãos. Aqui, essa parte aqui seriam várias células ao redor, tá? Que eu fiz um risco, revestindo o arquêntero, que é a cavidade interna. Esse arquêntero, ele vai dar origem ao intestino. E depois ali nós temos lá na frente a formação do tubo digestório. Aqui, olha, essa parte de cima nós vamos chamar de tubo neural. Tubo neural é o que vai dar origem ao sistema nervoso. Essa parte que eu coloquei em vermelho é a notocorda. Notocorda é um bastão fibroso, uma estrutura que vai sustentar esse corpinho do embrião aqui para ele não desmanchar. Então, essa notocorda, dependendo do animal, pode ficar para a vida toda sustentando o corpo do animal. Um exemplo é o anfioxo, que é um animal que fica enterrado, faz uns buraquinhos na areia e fica enterrado lá. Esse animal não é muito conhecido, né? A maioria não conhece. E os animais mais conhecidos, os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, esse bastão fibroso, essa notocorda, conforme o embrião vai desenvolvendo, ela vai regredindo, ela vai desaparecer e vai dar lugar à coluna vertebral. A coluna vertebral aqui no centro, que é o que vai sustentar depois, então, o corpo da pessoa. Então, a embriologia, o básico dela vai ser formado, vão ser essas fases. Nós temos a fecundação, que vai ser a união do gameta masculino com o feminino, formando a primeira célula que eu chamo de zigoto ou célula ovo.
a fase de segmentação, quando eu tenho aqui a multiplicação, né, das células embrionárias, que são os blastômeros, formando um aglomerado maciço, sem cavidade, um aglomerado maciço de células, que é a mórula. Depois, essas células do centro vão se afastar, vai ficar ali uma camada de célula com uma cavidade dentro, que vai ser a blástula. Depois, essa camada de célula, ela vai dobrar, ela é puxada, né? Então, faz uma dobra ali, vão começar a surgir duas camadas, são os folhetos embrionários, formação dos folhetos embrionários, ou tecidos embrionários, ou folhetos germinativos, que é o que vai dar origem depois aos órgãos. Aqui nós temos a cavidade interna, que é chamada de arquêntero, que depois lá na frente vai dar origem ao intestino. E nós temos o surgimento do primeiro orifício, que é chamado de blastóporo, que pode dar origem à boca ou ao ânus, dependendo do animal. E essa aqui nós chamamos de gástrula, e essa é a etapa gastrulação. E depois nós temos a formação da neurula, que é quando eu tenho aqui a formação do tubo neural, né, que vai formar o sistema nervoso, a notocorda, que vai dar sustentação ao corpo do animal, do embrião, e por exemplo, na espécie humana, depois vai ser substituído pela coluna vertebral. Aqui tem o arquêntero vai formar o intestino, depois vai formar tubo digestório, né? Então, essa estrutura eu chamo de neurula, e essa etapa eu vou chamar, nós temos a partir dos tecidos embrionários a formação dos órgãos, vai ser chamado de organogênese ou neurulação. Aqui, gente, os anexos embrionários, eles servem para proteger o embrião, para ajudar no desenvolvimento do embrião. Então, o que nós temos aqui nos anexos embrionários? Deixa eu chegar aqui um pouquinho, não sei se vai dar para visualizar, mas na apostila de vocês tem. Vamos supor que aqui, seja o embrião, tá? Então, o embriãozinho está aqui. Esse embrião, ele vai ser, em volta dele, vai ficar uma estrutura chamada de ânion. Esse ânion vai ser uma membrana, ali vai ficar cheio de um líquido que vai proteger esse embrião. Protege o embrião da desidratação, para não deixar esse embrião ressecar, e além disso, evita choques mecânicos. Nos mamíferos, vamos pensar na espécie humana, o bebê, ele fica dentro daquela bolsa. Tanto é que quando é parto normal, lá a bolsa estourou, escorre o líquido. Por quê? Essa bolsa miniótica é esse ânion que está ali recobrindo o embrião para proteger ele, e esse líquido é justamente para não deixar desidratar e para proteger contra choques mecânicos. Porque imagina se o embrião bate para um lado, bate para o outro lado, bate para um lado para o outro, ia deformar o embrião. Depois, aqui tem também essa estrutura chamada de alantoide. Esse alantoide, ele serve para fazer trocas gasosas, e além de fazer as trocas gasosas, ele está relacionado também com a excreção, recolher os resíduos que são produzidos pelo embrião. O alantoide. Aqui nós temos o saco vitelínico. Saco vitelínico, ele vai ser responsável pela nutrição. Então, por exemplo, o pintinho lá, né, tá começando a desenvolver, tá o embriãozinho lá dentro. Não tem como, através da casca do ovo, a galinha passar alimento pro pintinho que vai crescer ali. Então, ele tem que ter um saco vitelínico bem desenvolvido, porque esse vai ser o nutriente que ele vai utilizar até ele completar o desenvolvimento dele. Então, esse saco vitelínico, ele vai ser mais desenvolvido em alguns animais e menos desenvolvido em outros animais. Dependendo da quantidade de nutrientes que tem aqui, o nutriente que fica armazenado nesse saco vitelínico é chamado de vitel. Então, tem assim, o ovo, que nós chamamos oligolécito, que tem pouco vitelo, por exemplo, dos mamíferos. Nós não precisamos ter muito vitelo. No começo da gravidez, nós temos esse saco vitelínico com um pouquinho de vitelo para nutrir o embrião, mas depois a mãe vai formar a placenta, e através da placenta ela vai passar os nutrientes para o embrião.
então não precisa de muito vitelo armazenado ali, porque a mãe, assim que ela termina de formar a placenta, por volta do segundo, terceiro mês, ela já começa a passar os nutrientes para o embrião, para o feto. Existe o chamado ovo heterolécito, que tem uma quantidade intermediária de vitelo, que é o que acontece, por exemplo, nos anfíbios. O ovo que nós chamamos de telolécito ou telolécito ou megalécito. Telolécito ou megalécito é o que armazena muito vitelo. Ele vai aparecer naqueles animais que o desenvolvimento acontece todo dentro do ovo, que é o caso de répteis, das aves. Então, o desenvolvimento, como acontece ali dentro do ovo, o desenvolvimento do pintinho é todo dentro do ovo, então tem que ter muito vitelo. Então, telolécito ou megalécito. Existe um também chamado de centrolécito, que tem uma quantidade de vitelo que fica no meio ali, concentrado mais no meio, que vai aparecer, por exemplo, em aranha, em artrópodes, né? Aranha, insetos, né? Mas essa só é para vocês conhecerem os tipos, tá? Aí nós temos aqui, então, ó, o ânion, que vai proteger o embrião, o alantoide, o saco vitelínico, e tem um outro que é chamado de córium. O córium é uma membrana que vai envolver, ó, ela fica em volta tudo aqui. Ela vai envolver não só o embrião, ela protege o embrião e protege também todos os outros anexos. Então, além de proteger o embrião, o córium fica em volta dos outros anexos também, para proteger os anexos que vão ajudar o embrião. Esse daqui, gente, é a mesma coisa, ó, o embrião, aqui tá em amarelinho, aqui esse aqui ficou mais clarinho, ó. Aqui é o saco vitelínico, responsável pela nutrição. Aqui é o alantoide, que faz a troca gasosa e recolhe as excretas, que são os resíduos produzidos pelo embrião. Aqui, o que está em azul aqui é a cavidade amniótica. E o córium, que vai recobrir todos os anexos, tá? Bom, nós vamos resolver as 3 questões, só uma coisinha antes. Aqui, claro, como é um ovo de uma ave, não apareceu a placenta. A placenta é o anexo embrionário presente somente nos mamíferos. Então, a placenta, ela só está presente nos mamíferos. A placenta é o meio de comunicação da mãe com a criança. Não vai passar sangue da mãe para a criança através da placenta, mas a mãe vai passar alimento, né, nutrientes para a criança, vai passar o gás oxigênio para a criança, vai recolher o gás carbônico que a criança produziu. Então, a placenta é responsável pela troca gasosa. A placenta vai também recolher os resíduos produzidos pela criança, por isso que o alantoide, que recolhe resíduos, e o saco vitelínico, que é responsável pela nutrição nos mamíferos, os dois vão ser pouco desenvolvidos e depois eles vão regredindo, porque a placenta vai passar a fazer essa função. Além disso, a placenta também ela produz hormônio, produz progesterona, que é o hormônio que vai manter a gravidez para evitar a contração. Aí só no final da gravidez que diminui essa produção de progesterona. Bom, vamos para as questões então, né? Vamos lá. Questão número... Depois deem uma olhada no PET de vocês, que tem os anexos embrionários e aonde esses anexos vão ser encontrados aqui. Bom, número 1. A figura mostra o desenvolvimento inicial de um animal. Pela figura, o desenvolvimento foi mostrado até a fase D. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês. Opa, aqui, ó. Zigoto, que é a primeira célula formada, começa a ter a divisão, né? São várias mitoses, os blastômeros sendo formados. Aqui é a fase de mórula, um aglomerado maciço de células. E aqui, ó, tem uma camada de células com uma cavidade dentro. Então, uma camada de células com uma cavidade dentro é a fase de blástula. Então, vai ser a letra D.
Número 2, analise a tira de quadrinhos, tá? Assim, o ovo quebrando aí, crack, crack, crack. Os pintinhos nascem assim, todos molhados, então tá tudo molhadinho lá. Eu, hein? Aí tem um outro aqui que tá com secador, né, secando. Eu, hein, santa, lá com o secador. O pintinho, ele vai nascer tudo molhado, aí você viu que ele fala assim, eu, hein? Por quê? Além dele estar todo molhado, ele tá todo sujo ali, porque tem as excretas, né, que estão ao redor dele. Então, vamos lá. Pintinhos nascem molhados devido principalmente ao material proveniente. Ó, o ânion que está aqui em volta, esse ânion com líquido amniótico é que vai deixar ele molhado. Lembra que é o líquido para proteger da desidratação. Então, a letra A está assim, ó, do ânion, que armazena excretas, ânion protege de choques mecânicos e contra a desidratação, ressecamento. Não armazena excretas, letra A não. Letra B, do ânion, que previne a dessecação do embrião e do grande número de vilosidades coriônicas ricas em vasos sanguíneos. Ali não tem vilosidades coriônicas, tá? Que são dobras do córeo, que é a membrana que recobre não só o embrião, mas todos os anexos. Letra C, do alantoide a gente já sabe que não é. Letra D, que é a resposta do ânion, que previne dessecação do embrião, amortece choques mecânicos, e do alantoide, que armazena excretas nitrogenadas. O alantoide está ali recolhendo todo o resíduo, né, que vai ser produzido pelo embrião. Então, é a letra D. Número 3. O esquema abaixo representa o embrião de vertebrados com seus anexos embrionários. Então, tem as letras aí, né? Tudo indicadinho aqui, ó. As letras com os anexos. Aí está assim na letra A. Indique a letra e identifique o anexo embrionário que representou uma conquista para os vertebrados que se desenvolvem fora da água, permitindo-lhes lubrificação e proteção ao dessecamento. Porque enquanto eles estavam lá na água, não precisa, já está dentro da água, não precisa. Pode ver que o ovo do anfíbio tem uma casca ali gelatinosa, né? Não é uma casca de cálcio que nem o ovo de um réptil, de uma ave, porque ele está dentro da água. Então, o que vai surgir ali para proteger da dessecação que nós falamos é o ânion, né? Que vai ser preenchido pelo líquido amniótico aqui, ó. O ânion é o que vai ficar ao redor do embrião. Então, ó, opa, onde que eu tô indo? O embrião e o que está em volta dele, ó, a letra C, que vai ser o ânion. B, qual é a classificação desse ovo? Se é um ovo aqui, a gente percebe um ovo de uma ave, quer dizer o quê? Se é de um animal terrestre, um ovo de um animal terrestre tem que ter o quê? Uma grande quantidade de vitelo para nutrir o embrião durante o desenvolvimento dele, que vai acontecer dentro desse ovo. Então, o ovo que tem grande quantidade de vitelo, ele é chamado de telolécito ou megalécito. Telolécito com C ou megalécito com C. Aí vem assim, ó. Indique a letra e identifique o anexo embrionário que armazena o material nutritivo, que é o saco vitelínico, ó. O maior aqui é a letra... Opa, tô apanhando aqui hoje. A letra A, que é o saco vitelínico. Depois, a letra C. Indique a letra e identifique os anexos embrionários que nos mamíferos placentários são reduzidos, atrofiados, cujas funções são exercidas pela placenta. Eu disse para vocês que o saco vitelínico, né, ele vai ser reduzido, porque depois quem vai fazer a nutrição é só no comecinho, quem vai fazer a nutrição é a placenta. E o alantoide, porque quem vai fazer troca gasosa, recolher resíduos, né, excretas, vai ser a placenta também. Então, olha, saco vitelínico, que é a letra A, e o alantoide, que é a letra B. Bom,
Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, né? Que é rapidinho, mas que tenha dado para entender a resolução do exercício. Eu já fico satisfeita. Se vocês tiverem alguma dúvida, me enviem no Conexão Escola. É só aguardar um pouquinho, né? Que são muitos alunos, um pouquinho de paciência, que eu respondo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação. Tchau!